Olá, que bom que você voltou conosco. Estamos aqui na TV FIB apresentando o FIB Produz, sempre as produções audiovisuais feitas aqui na FIB para você. Nós trazemos hoje o professor Álvaro Zaine Cruz. O professor Álvaro trabalha com a área de cinema e produção de rádio e televisão, para publicidade e propaganda e também para a produção audiovisual. Álvaro, obrigado por ter vindo. Obrigado vocês pelo convite. Então, Álvaro, antes da gente falar sobre o seu documentário, né? Fala um pouco como é que você... Fala um pouco da sua trajetória, né? Quer dizer, você agora em maio, né, daqui menos de um mês, vai embora para terminar, para fazer uma parte do seu doutorado na Inglaterra. Uhum. Como é que foi lá o início, o interesse por cinema e a sua trajetória profissional, só para quem está em casa saber um pouquinho? Bom, o início começou ali na adolescência, né? Alugando muitos filmes nas extintas locadoras, né? Hoje já é mais complicado esse ritual, né? E aí eu sempre me interessei primeiro por televisão, depois por cinema, mas acabei indo fazer a faculdade de cinema e me encontrei ali. Eu queria escrever. E acabei caindo na produção e na direção meio que acidentalmente com esse curta que a gente vai assistir hoje, que é um doc. E aí continuei estudando, fui estudar roteiro depois, enfim. Pesquisei crítica no meu mestrado e agora estou pesquisando telenovela, que vai ser a pesquisa que eu vou fazer também, uma parte lá fora. Legal. E que aspecto de telenovela? Eu pesquiso o estilo da telenovela. Desde questões, eu gosto, a melhor definição para mim é a textura das imagens e dos sons. Então, enquadramentos, fotografia, movimentos de câmera, o tempo dos planos, né, que nas telenovelas geralmente são muito recortados e na novela que eu estudo são bem mais dilatados, esse tipo de coisa. Brasileiras, claro. Brasileira. Ah, legal. Então, Álvaro, conta pra gente como é que foi a produção, não é? E a ideia inicial desse documentário. O nome do documentário é O Palhaço? Palhaços. Os Palhaços. A produção, a ideia, na verdade, foi meio que a forceps, assim. Eu tinha uma disciplina de direção audiovisual na faculdade, era a terceira disciplina já de direção, e eu tinha me esquivado de dirigir nas duas primeiras, né? Ficava participando, mas nunca assumia a direção. E nessa disciplina eu faltei na primeira aula e fui na segunda aula, eu sentei na sala e a professora, que era Maria Augusta Ramos, ela é uma documentarista conhecida aqui no Brasil, embora ela more na Holanda, ela falou assim, você aí, fala aí um personagem. Eu falei, um personagem? Tá bom, um palhaço. Ela falou, então tá bom, você vai dirigir um filme sobre um palhaço. Eu falei, oi, eu? E foi mais ou menos assim. E aí, na verdade, durante a disciplina, saíram 6 documentários calcados em personagens. Documentários do estilo observativo, né? Observando a rotina de alguns personagens. O meu era sobre um palhaço, tinha um sobre um vigia noturno, tinha um sobre um pastor de ovelhas, que mais? Um sobre um barbeiro, bem à moda antiga mesmo. Enfim, diferentes documentários, num estilo bem restrito. Foi um desafio, o estilo observativo do documentário. E ele rodou ou não? Ficou guardado? Não, ele rodou bem, na verdade. Ele ganhou um festival em Curitiba, universitário, de melhor documentário. Ele rodou por alguns festivais também, foi para Goiânia, foi Ribeirão Pires, rodou por alguns festivais regionais. Pô, que legal. E Álvaro, antes da gente ver... Como é que você tem visto o interesse, não é, dos alunos de produção audiovisual, especialmente, em relação ao mercado? Como é que você consegue traçar um parâmetro de como é esse cara que vem, essa menina, que vem aqui fazer produção audiovisual, que se interessa por televisão? Você consegue vislumbrar? Está mudando muito? Cada ano é uma coisa? Enfim, como é que você vê? Eu acho que eles têm uma facilidade cada vez maior com as questões tecnológicas, né? Isso é óbvio, as coisas estão ficando cada vez mais ao alcance. E eles têm um jogo de cintura com a internet, com tudo isso, que muitas vezes é muito maior que o nosso, inclusive, né? Mas às vezes é muito surpreendente de turma para turma. Pelo menos nas aulas eu noto isso. Então, às vezes você
não, vamos trabalhar então vídeo para YouTube com uma turma e a turma, legal, vídeo para YouTube. Aí você joga a mesma ideia para outra turma, não, a gente não quer trabalhar com YouTube, a gente quer trabalhar com curta-metragem mesmo para circular para festival. Então, às vezes, isso aconteceu ano passado aqui, então é uma coisa assim, alunos com interesses diversos, né? Mas em comum eu acho que tem essa coisa de usar o aparato tecnológico cada vez mais acessível, o digital, a internet, nas produções e enfim, porque antigamente quando eu entrei na faculdade mesmo era uma coisa assim, o digital estava caminhando ainda, então era aquela coisa assim, vamos produzir, mas produzir é difícil, produzir é caro, produzir não sei o quê, então já tinha aquela coisa meio intimidante em cima da gente, né, do que produzir é difícil. E hoje em dia eu acho que é muito mais acessível e eles são muito mais corajosos, eu acho, que com toda essa acessibilidade. Nesse documentário especificamente, os palhaços, né? E as produções que têm sido feitas aqui, por exemplo, dentro da FIB, você tem uma estimativa de diferença de preço no custo, né, final? Você lembra quanto que você gastou? Nossa, eu não me lembro quanto eu gastei. Eu gastei muito pouco no Palhaços. Sim, mas com equipamentos da própria Unicamp? Com equipamentos da minha faculdade lá no Paraná. Eu fiz em Curitiba. Tá. Então foram equipamentos da faculdade. Algumas pessoas da equipe, a própria faculdade, eletricista, a faculdade forneceu, trabalhava para a faculdade, enfim, acompanhava. Foi uma produção, então, foi assim, uma bem produção calculada. Universitária, na verdade, sim. né? Mas eu, sinceramente, não me lembro quanto eu gastei naquela época. Tá. Porque hoje é praticamente zero, sim, né? Sim. As pessoas estão gastando assim Sim. quando querem uma coisa muito sofisticada. Eu me lembro que no meu segundo filme a gente gastou ali R$1.000 e poucos no meu curta-metragem, assim, numa produção também super pequena, com eu tirando dinheiro do bolso, tá? Palhaços eu realmente não me lembro. Mas sim, hoje em dia o custo é zero, né? Estou te falando porque eu percebo isso, né? Há um cuidado, né, quando a gente fazia produção audiovisual no começo dos anos 2000 e especialmente com questões de roteiro, né? Enfim, um planejamento bastante grande. E hoje, assim, uma grande facilidade, assim, que inclusive algumas pessoas que estão fazendo produção hoje, acho que às vezes me parece que abrem mão do planejamento porque, tipo, vou ligar a câmera e vou gravar, sei lá. Me parece assim, às vezes, que beira isso, né? Por isso que eu estou te perguntando. Eu acho que sim. Isso tem coisas positivas e tem coisas negativas, né? Porque interfere bastante na mise-en-scène da coisa, né? Muitas vezes você vai para o set menos ensaiado, vamos deixar ao acaso, né? Vamos improvisar. E para alguns cineastas, para alguns realizadores isso funciona muito bem e para outros não, né? Eu não consigo imaginar, sei lá, o Hitchcock falando, não, vamos deixar ao acaso, né? Sim. Então vamos dar uma olhadinha no documentário Palhaços, do professor Álvaro, e daqui a pouco a gente volta.
sou Confúcio. Ou seja, eu estou dando uma geral aqui, tem que ficar tudo super limpo, super legal. Eu quero ser meu aniversário. Obrigado. Sou um palhaço muito divertido. Eu vou apresentar o equilibrista. Tanto problema para resolver. Bom, vamos lá, o equilibrista. Tchá. Tchá. Teatro de bonecos. Oi, eu sou Luiz. Eu sou João. Oi, Oi, eu sou Luiz. Eu sou João. Oi, Ai. Essa é minha voz. Essa é minha voz. Agora vai. Vamos cantar juntos uma canção. Não dá. Bom, Eu sou Luiz. Eu sou João. Eu sou João. Oi, João. Oi, Luiz. Não, eu sou Luiz. Eu sou o quê? João. Agora vai. Eu sou Luiz. Eu sou João. Oi, Luiz. Oi, Tem tanta coisa para resolver. E pra quem que é? Moço. É? Não sei. Não sabe? Tipo uma empresa de frios, uma coisa assim. É a
recepção, e tem um pessoal vai fazer a apresentação. E você vai só interagir. Vou ver se eu pego o DVD amanhã lá com o Rosane pra assistir a peça de novo. Aí eu vou dar uma passada na casa dos meninos. Amanhã? Vou estar aí sozinha. Tá assim. Sentiu, né? Dedinho. Coisa minha petidinha. Tá bom. Tá bom? Do pé nunca cresceu, né? 3 meses nunca. Que olha cresceu no céu. Muito petitico. Esse aqui tem. Aqui para o carnaval faz o pessoal de São José, da escola de bonecos. Que tem? Eles fazem os bonecões para o carnaval e ficam trampando todo janeiro. Você não foi lá, nunca fiz. Não, mas gente, desculpa. Não. Desculpa, Bafunça. Não. Vai, Bafunça, desculpa. Não. Bafunça. Não. Desculpa. Não. Bafunça. Não. Bafunça! Dói. Dói em mim. Dói em mim. Não dói em mim, ó. É que eu olho pra aquilo que eu... Dói. Não dói aqui. Não, dói aqui. Você falou, doeu em mim. Ai, eu sou tão sensível. Ai. Um dia como hoje, né? Diz os pais de família, né? Como o quê? O que tem hoje? Não tô acreditando, gente. Sangue da minha sangue, de carne da minha carne, osso do meu osso. Que a Não posse sabe que dia... do Barack Obama? Não! Consciência negra. Não! Dia da criança? Natal, Ano Novo, Réveillon, uau, tudo assim, né? Não acredito que você esqueceu, Afonso. Você sabe? Não fala, não fala. Não fala? Não fala. Tá fácil, o homem fala! Ah, cara, fala! Fala. Ela tem que lembrar, é minha irmã. Ela tem que lembrar. Tá, vamos fazer assim, tá? Eu não vou te constranger no meio de todo mundo. Passa mental, entendeu? Você vai, peraí, vamos fazer a conexão dentro do ouvido, vai lá. Treme, cara, treme que a vibração... Cuidado com o que você passa, velho. Vai, concentra. Pronto? Que é isso? Esquisito, né? Ah.
Quem que é o pai? Desculpa, cara. Cara, uma notícia ruim isso é tua cara, sabe? Igual o pai. Cuida! Se responsabiliza, tá? Faz agora, cuida. Ah, meu filho de mau irmão! Fernando Pepe, eu sou a Manon Alves. E queria agradecer também a Débora, que ficou com o nosso filho lá no lado. E a ele que ficou quietinho, né? Obrigada, gente. E obrigado a todos vocês por terem vindo assistir até aqui. Até a próxima. Muito obrigado. Fala galera, eu sou a Nath Graciano e esse é mais um FIB Dicas. Um curso que tem tudo a ver com FIB Dicas, aqui e atrás das câmeras. Vamos conhecer a produção audiovisual, bora lá? Hoje em dia todo mundo pode fazer o seu próprio vídeo, mas nem todo mundo sabe fazer um bom material, não é mesmo? Por isso a FIB criou um curso tecnológico de 2 anos e meio justamente para isso. Para você criar os seus próprios roteiros, captar áudio, imagens de qualidade e produzir. Mas gente, não é só prática não, tem teoria também. Professora, produzir vídeos é uma arte? Sem dúvida, né? E não adianta ter todo o equipamento do mundo, toda a tecnologia disponível, se não tiver um olhar treinado esteticamente, né? Então os alunos aprendem a treinar esse olhar aqui. E não só a questão do olhar, mas também a questão do som, da audição, qualidade de som, produzir, selecionar boas trilhas para que casem com as imagens, que tenham a ver com o ritmo de cortes das imagens também. E a estética anda junto com a tecnologia, né? E a melhor maneira para aprender a teoria é ir praticando, que é exatamente o que a gente faz aqui na FIB. E no final do curso, os alunos desenvolvem um projeto como um curta-metragem que vocês estão vendo agora. Bem legal, não? Bom, acho que a melhor coisa de estudar aqui na FIB é que os alunos estão mais ou menos no mesmo universo que você e você tem um acesso livre desde a administração e aos professores. É legal que você tem contato com coisas que normalmente você não se vê, tipo o laboratório de Mac, o estúdio em Chroma Key. Bom, aqui na FIB eu pude construir várias amizades, inclusive levar isso para a vida profissional. Estudar na FIB? Diferencial. Produção audiovisual. Você curtiu, né? Também, gente. Se você quiser saber mais, é só acessar o site da FIB, fibbauru.br. É só BR mesmo, gente? É isso mesmo, produção. Já voltamos aqui na FIB apresentando para você o FIB Produz. Você acabou de assistir ao curta, o documentário Palhaços, do professor Álvaro Zaine Cruz, que está conosco. Álvaro, para a gente fechar, eu queria te botar numa saia justa. Você
é um produtor de conteúdo, quer dizer, não somente de audiovisual, mas também de cinema, né? Análise, crítica de cinema e tal. E me divirto, né, vendo, por exemplo, as conversas de você com a Liene, por exemplo, né, que inclusive quando ela esteve aqui eu falei exatamente isso. Acho muito interessante as considerações que vocês fazem de cinema. E como eu acho sempre muito diferentes as listagens de cinema que fazem, queria saber se você, por exemplo, daria 5 dicas agora, na lata, assim, para quem quer conhecer o cinema, 5 obras que você destacaria. Nossa, que difícil, Wellington. Eu fiz uma lista semana passada. Por isso que eu estou falando. Então eu vou pegar algumas coisas daquela lista, assim. O meu filme preferido de todos os tempos, e eu acho que o filme que me levou a entender o potencial do cinema, para mim foi Titanic. E é engraçado que eu uma vez escutei a Fernanda Montenegro falando isso. Para mim o cinema nasceu para o vento levou. Então eu acho que a gente é atraído ao cinema por essas obras grandiosas mesmo de Hollywood, né? Eu acho que o nosso primeiro contato com o cinema acaba sendo Hollywood, né? Então, e aí uma memória até de infância e tal. Enfim, mas eu o que acho... te marcou especificamente? Eu acho que a grandiosidade daquela produção, enfim, você conseguir reelaborar um contexto histórico, uma situação histórica, e, enfim, eu era criança e aquilo me marcou muito, né? E é um filme com o James Cameron, é um diretor com imagens grandiloquentes que jogadas na tela de cinema, na sala de cinema, aquilo tem um impacto, todo o cinema dele, né? O True Lies, o Aliens, todo o cinema de ação, mas muito dramático também, com muito conteúdo. Eu acho o Hitchcock essencial. O meu Hitchcock preferido contraria as listas da maioria, geralmente é o Vértigo, O Corpo que Cai. Eu gosto muito mais do Janela Indiscreta. Mas eu gosto muito do Vértigo também. O que mais? Passando, assim, para não ficar só no cinema americano, da Nouvelle Vague, eu sempre brinco com os alunos, se eu tivesse Godard, Rohmer e Truffaut se afogando, eu salvaria o Rohmer e deixava o Godard e o Truffaut se afogarem. Porque o Rohmer é o meu preferido. O que eu mais gosto é o Conto de Verão, um filme de 95, se eu não me engano, dele. O que mais? Eu gosto muito de cinema japonês. Dos japoneses, o mais conhecido aqui no Ocidente é o Akira Kurosawa, mas eu gosto muito do Ozu, Yasujiro Ozu, e aí o filme mais conhecido dele, que está em várias listas, é o Era Uma Vez em Tóquio. E tem um cineasta contemporâneo japonês que eu acho que ele é um dos melhores cineastas assim, contemporâneos, que é o Kiyoshi Kurosawa, que é um cineasta que tem trabalhado muito com cinema de horror e suspense. Bacana. Você saiu muito bem. Álvaro, obrigado por ter vindo. Obrigado a vocês. E boa viagem. Obrigado. A gente espera que você volte aqui Logo com mais estarei produções. de volta. Legal. A você que esteve conosco, muito obrigado também. Curta a nossa página no YouTube, no Facebook, e acompanhe a gente pelo cenub.com.br e também pelo canal 14 da NET. Fechando a edição 2017, você sabe, nós trazemos sempre um programete feito aqui pelos nossos alunos de produção audiovisual e também publicidade e propaganda. Hoje mais uma vez, a gente traz para você a Lia Bali e o Cozinha Universitária, para você saber um pouco mais de dicas de como cozinhar em uma república. Muito obrigado pela companhia, um abraço e até mais. Olá pessoal e sejam bem-vindos a mais um Cozinha Universitária, o programa em que você sai do miojo com salsicha. Hoje eu vou ensinar para vocês uma receita super fácil, super rápida, super prática, com ingredientes que provavelmente você tem na sua casa e perfeita para aqueles dias que você está com vontade de comer um bolinho. É um brownie de caneca super fácil e que vai no micro-ondas. Vamos lá? Então nós vamos precisar de 2 colheres de sopa de leite, 1 colher de sopa de chocolate em pó, 1 colher de sopa de manteiga derretida, 1 colher de sopa de açúcar, 2 colheres de sopa de farinha de trigo e meia colher de chá de fermento em pó. Então, para começar esse brownie, a gente vai montar
tudo direto na caneca e depois só colocar no micro-ondas. Então primeiro a gente vai começar adicionando o leite e o chocolate em pó. Tem que misturar bem para não ficar nenhuma pelotinha. Aí a gente adiciona a manteiga, dá uma misturada. E o açúcar e a farinha a gente tem que mexer muito bem para não ficar nenhuma pelotinha de açúcar e farinha, né? E o fermento em pó, ele é opcional. Se você não tiver na sua casa, não precisa colocar, mas é que ajuda a dar uma crescidinha. Com tudo bem misturado e bem homogêneo, é só levar no micro-ondas em potência alta por 1 minutinho e já tá pronto!